Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Filipenses 3, 13 e 14 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo nos exorta a deixar o passado para trás e avançar para o que está diante, prosseguindo para o alvo, para o prêmio. E diz que esse prêmio é o chamado celestial de que Deus em Cristo Jesus nos convida a concentrar os nossos olhos no futuro e na nossa caminhada com Cristo, sem sermos presos pelo que já passou, pelo que ficou no mundo de pecado. Esse ensinamento é tão importante, tão relevante para nossas vidas. Muitas vezes carregamos peso do passado, erros, falhas, arrependimento. No entanto, o apóstolo Paulo lembra que em Cristo temos um novo começo. Jesus nos oferece perdão e uma nova chance de vivermos conforme a sua vontade. Na Bíblia, vemos exemplo, por exemplo, na vida de José. Vendido como escravo por seus irmãos, José poderia ter sido consumido pela amargura, pela ira, pela vingança, pelo ressentimento. No entanto, ele escolhe confiar em Deus e seguir em frente. E como resultado, Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito. Ele pôde salvar muitas vidas, incluindo a vida da sua própria família e dos seus irmãos que o venderam como escravo, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Muito importante ainda o exemplo do apóstolo Pedro, que após negar Jesus 3 vezes, Pedro poderia ter sido dominado pela culpa, pelo fracasso, mas Jesus o restaurou e, perguntando 3 vezes se Pedro o amava e dando-lhe a missão de apacentar as suas ovelhas, em João 21, do versículo 15 ao 17. Pedro seguiu em frente, tornando-se um líder fundamental na igreja primitiva. Em Hebreus 12, versículo 1 e 2, somos encorajados a deixar de lado todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa passagem complementa o chamado do apóstolo Paulo para avançarmos e focarmos em Cristo Jesus. A vida cristã é uma jornada constante de crescimento, de transformação, e não importa quão difícil tenha sido o nosso passado, Deus nos chama para avançar sempre, confiando em sua graça e em sua direção. Cada dia é uma oportunidade de aproximarmos mais de Deus e que o propósito de Deus se cumpra em nossa vida. Que possamos sempre lembrar que o passado não nos define. Em Cristo temos a oportunidade de recomeçar, de seguir em frente, de crescer, de alcançar o prêmio do chamado celestial. E que possamos manter firmes os olhos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e prossigamos para o alvo que é Jesus Cristo. É por isso que muita gente não vai entrar no céu, porque mesmo já tendo sido chamado e purificado e resgatado por Jesus, insiste em carregar o peso, as coisas do passado, do mundo de pecado. Todos os dias estamos aqui
lendo a palavra, explicando a palavra e orando. Convido você a fazer parte conosco todos os dias e obrigado você que chegou até aqui, que curte, que comenta, que compartilha. Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, limpar toda a mente, tudo aquilo, Pai, que tem atrapalhado essa pessoa de servir ao Senhor. Pai, muitas das vezes o adversário vem lançando setas nas mentes, dizendo que a pessoa não merece ser salva, apontando erros do passado, apontando coisas que o Senhor já perdoou e já esqueceu, mas a pessoa insiste em lembrar. Limpa essa mente, limpa este coração em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, um forte abraço e até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.